Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Vamos à leitura de hoje. Os chamados a servir. Chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel de servidores. Neste sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria Terra, convocados para a organização socioplanetária, conquanto as deficiências com que se caracterizam. Enumeremos alguns. A pedra é agressiva e capaz de ferir, mas suportando corte e ajustamento é base da moradia e da estrada nobre em que os homens edificam intercâmbio e segurança. O solo em si é matéria primitiva concentrada, todavia, em se deixando tratar convenientemente, é celeiro de produção intensiva. Certos fios metálicos atirados ao léu são resíduos para a sucata. No entanto, se ligados ao serviço elétrico, fazem-se de imediato condutores de luz e força. Os bichos de seda não são agradáveis ao olhar, mas se atendem aos programas de trabalho do sericultor, dão origem a tecidos valiosos. O ouro é a garantia simbólica das riquezas de cúpula da organização social. Entretanto, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas. Chamados para servir, eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo buscando a compreensão do bem. O Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos, mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso em plenitude, de melhoria e de elevação. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agora, vamos convidar o Ney, que nos trará a explanação de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer enorme estarmos novamente aqui para trazermos mais uma mensagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a presença do Cristo possa ser sentido no coração de cada um de nós nesses instantes. A nossa mensagem de hoje faz parte do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora, e iremos hoje conversar um pouco sobre os itens 4 e 5, missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. A nossa mensagem se inicia então da seguinte maneira: há mais de 2000 anos surgia na Terra aquele que até hoje foi o mais importante espírito já encarnado que esteve por aqui. A sua missão foi trazer os ensinamentos do Pai para que a humanidade pudesse conhecer e aplicar esses ensinamentos com o objetivo principal, que é a progressão espiritual de todos nós. Naquele tempo, Jesus iniciou sua peregrinação para atender o chamado do Pai e buscou montar seu exército, que não passava de poucos apóstolos, que acreditaram na palavra de Jesus e puseram-se ao trabalho. As dificuldades eram imensas, além, é lógico, de contar com o descrédito de muitos em aceitar aquelas novas informações. Então imaginemos alguém nos convidando para sair, levar a palavra
que ninguém tinha conhecimento na época, a palavra de Deus, né, através das mensagens de Jesus, ele formando aquele exército de apóstolos para poder divulgar a sua doutrina, sem contar com nenhum recurso, a não ser realmente a boa vontade de cada um, viajando a pé, viajando com dificuldades, sem nenhum recurso que hoje dispomos, recursos técnicos, né? Então imaginemos a dificuldade que era para aquelas pessoas divulgarem a doutrina. Hoje a facilidade que possuímos de expor as nossas ideias, pensamentos através de recursos que temos como a mídia e demais recursos de comunicação, as nossas informações chegam instantaneamente a todas pelas redes sociais, as notícias são transmitidas no momento da sua realização. Isso é hoje, naquele tempo não existia nada disso. Como podemos então imaginar que uma só pessoa possa iniciar um processo de ensinamento sem contar com nenhum tipo de recurso e assim criar uma nova religião chamada de cristianismo, que é essencialmente baseada nos ensinamentos de Jesus, Filho de Deus e tido hoje como Senhor e Salvador. Jesus criou o seu grupo e através dele foi divulgando sua doutrina, sem que nada pudesse fazê-lo parar. Muitos tentaram naquele tempo, mas ninguém conseguiu interromper a sua missão. Mesmo depois da sua crucificação, o movimento não se encerrou, pelo contrário, ganhou força, pois o exemplo daquilo que pregava ficou ainda mais acentuado pela sua entrega a favor de suas pregações e exemplos. Seus ensinamentos persistiram para sempre e hoje nós, espíritas, somos os chamados a continuar a tarefa desse ensinamento. Novos apóstolos, somos os designados pelo Cristo para darmos o seguimento na sua tarefa, buscando esclarecer e ajudar nosso próximo e oferecendo o caminho ideal a ser seguido. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, recebemos uma mensagem do Espírito Erasto que nos alerta para que continuemos esse trabalho, apesar de que iremos encontrar muitas resistências e contradições. Diz Erasto que somos hoje os divulgadores do novo dogma e da reencarnação e elevação espiritual, e que devemos saber que o emprego, bem ou mal, da nossa missão irá repercutir na elevação do nosso espírito. Diz também que não devemos nos assustar com essa missão, pois estaremos sempre amparados por Jesus. Mas a entrega deverá ser total, mesmo que isso nos custe a alteração de nossos hábitos, isto é, teremos que nos reinventar para acharmos alternativa para cumprir esta tarefa. Temos que seguir, temos que ir e pregar. De todas as formas, teremos que nos dedicar todos os dias, a partir de agora. Muitos já têm feito isso, mas nós temos que nos dedicar à pregação desse Evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de Jesus. Iremos encontrar toda a ordem de dificuldades e desinteresse. A abstinência, a mansidão dos déspotas, os tiranos a nos ameaçar, enfim, não será uma tarefa fácil. Teremos que semear e regar muito para que esses frutos possam germinar e contagiar o coração de todos. Somos todos homens de boa fé. Temos consciência das nossas dificuldades e inferioridade em função do tamanho da obra. Mas não podemos nos aquietar e deixar o trabalho. Temos que arar essa terra para torná-la fértil. Trabalhamos contra muitas dificuldades, temos que disseminar a consciência do injusto culto do bezerro de ouro, que nada mais é do que o orgulho, a vaidade
que alardeia a todo dia. Temos que imaginar que tudo aquilo que fizermos, por menor que seja a nossa atividade, por menor que seja aquilo que fizermos, com certeza será de grande valia para nós e para quem recebe essas informações. Iremos também, meus irmãos, pregar contra falsos profetas, que hoje ainda se beneficiam da pouca fé e de muitos que ainda sucumbem na esperança da promessa do Éden. Esses falsos profetas se beneficiam daqueles que ainda têm a dificuldade de ter a fé raciocinada, que têm aquela fé cega, que acreditam que de alguma forma serão beneficiadas pelo emprego, às vezes, de um valor, de algumas coisas que faça parte mais da matéria do que do espírito. Nos diz Erasto ainda que, apesar de não termos noção daquilo que somos capazes, em razão de não nos considerarmos aptos, seremos agraciados com a ajuda da divindade, e nossas línguas se soltarão e iremos produzir como grandes oradores. Isso é comum a gente ter também, né? A dificuldade de levar a mensagem através das palavras, mas Erasto nos diz que Jesus, que Deus eles irão nos ajudar nessa parte. As palavras virão às nossas bocas e serão transmitidas daquela forma que trarão mais a paz, a esperança àqueles que forem nos ouvir. Saberemos nos defender das armadilhas que nos serão preparadas, como muitas que foram preparadas para Jesus. Ele nos irá amparar, assim como receberemos o auxílio do Pai Maior. Vamos em frente com a certeza de que a fé que remove montanha estará à nossa disposição, coragem para levar a palavra e a certeza de que as novas aquisições se somarão à nossa equipe e teremos a ajuda de muitos que se surpreenderão pela possibilidade de ajudar. Muita gente nem imagina que possa fazer parte, mas com certeza terá o seu valor. É só se unir e vamos ao trabalho. Levemos a palavra a todos, aos pequenos, aos humildes, que a receberão com mais tranquilidades, pois carecem de palavras de incentivos. Aos grandes teremos maior dificuldades. De início receberemos o desprezo e serão exigidas provas, mas ao final seremos com certeza agraciados com hinos de gratidão e louvores, rendendo-lhes graças pelo encontro com Deus. Erasto nos deixa ainda um alerta que muitos dos chamados para o espiritismo se transviaram e cabe a uma pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Isto é, como nós reconheceremos aqueles bons espíritas que ainda poderão nos ajudar? E a resposta é que iremos reconhecer pela verdadeira caridade que ensinarão e praticarão. Reconheceremos pelo número de aflitos que receberão o consolo, pela sua abnegação e amor ao próximo, pelo seu desinteresse pessoal e, por fim, pelo triunfo da lei de Deus nos seus trabalhos. E atendendo a tudo isso, iremos sim receber a nossa carta de legítimos pregadores do bem e seremos reconhecidos para podermos nos candidatar à elevação do nosso espírito. Seremos os escolhidos e Ele nos dará a vitória. Mas, ao contrário, Ele destruirá aqueles que falsearem o espírito da sua lei, fazendo dela a escada para elevar o nível da sua vaidade e ambição. Também, meus irmãos, no capítulo 20, temos uma outra mensagem, também trazida desta vez pelo Espírito de Verdade, que nos traz a verdadeira mensagem de quem são os obreiros do Senhor. O alerta que nos traz é que estamos a cada dia mais propensos a descobrir quem são realmente aqueles que forem escolhidos por Deus para serem os seus reais obreiros.
Tudo isso em consonância com o que traduz hoje as alterações e o progresso da humanidade. Será considerado o verdadeiro obreiro aquele que estiver de acordo com as obras destinadas a si, concluídas dentro das exigências das leis divinas. Entre essas exigências, a principal é a caridade, que deve ser a pedra basilar de toda a existência. Essa caridade deverá ser de forma explícita, sem outros interesses, de forma que a nossa mão esquerda não veja o que a direita ofertou. A caridade absoluta através do perdão e resignação a tudo aquilo que norteia a nossa vida. A mensagem também nos diz que receberemos nosso pagamento de forma de muitas vezes mais do que ofereceremos, desde que eu cumprido todas as exigências da lei de Deus. E isso se dará quando a obra do Senhor estiver concluída dentro de cada um de nós. Mas ao contrário de não nos dedicarmos e não atendermos às exigências, a nossa missão estará inacabada, e aí a certeza de que não teremos nossa recompensa enviada por Deus, e nada adiantará nossa súplica, pois Deus nos dirá que como poderemos pedir se não devotamos a favor de nossos irmãos, não estendemos a nossa mão quando fomos solicitados. Isto é, se nós não fizermos tudo aquilo que nós nos propormos, essa encarnação que estamos, ela será prejudicada e teremos que retornar para continuar essa nossa missão. De que forma poderemos ser perdoados se nos regozijarmos com os prazeres terrenos, praticando o orgulho e a vaidade? As recompensas celestes são para aqueles que não se entregarem aos gozos terrestres, mas sim buscarem atender às exigências de ajuda aos seus irmãos. Deus tem a ciência de quem são os seus reais servidores, e a eles serão fornecidos o salário dos servidores do bem. A estes serão confiados os trabalhos mais difíceis, pois são os trabalhadores a quem Deus mais espera para a conclusão da obra de regeneração pelo Espiritismo. E cumprir-se-á a palavra: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Abracemos, pois, nós, espíritas, esta obra de sermos pregadores do Pai e trabalhadores fiéis da sua seara, pois somente assim é que teremos a certeza que estaremos sendo recebidos com merecimento na casa do Pai. Então, meus irmãos, a nossa missão como espíritas é o trabalho, é pegar as nossas ferramentas e irmos pregar a palavra do Pai da melhor maneira possível, praticar a caridade, buscar sermos leais a tudo aquilo que nós nos propomos. E sim, teremos na sequência reconhecido o nosso trabalho e com certeza o nosso progresso espiritual estará garantido. Meus irmãos, é uma mensagem trazida de forma bem sintética para que possamos entendê-la, possamos nos buscar a interpretação correta dessa mensagem e buscar aplicá-la na nossa vida. Eu trouxe uma pequena mensagem aqui de Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, que faz mais ou menos parte do tema que nós estamos tratando. E ela nos diz assim: a sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. A sua simplicidade solucionará os problemas para muita gente. A sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. O seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. O seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. A sua distinção edificará maneiras corretas daqueles que o seguem. A sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente,
Semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. A nossa mensagem, então, fica para que possamos refletir no que realmente estamos fazendo no trabalho da seara espírita, né? O que devemos e o que nós podemos ainda fazer. Fechamos a nossa pequena mensagem, trazendo uma oração que nos foi deixada por Divaldo Pereira Franca, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E essa oração nos diz o seguinte: Senhor, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós e nós, porquanto ainda não temos condições de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades, socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados e porque a morte restitui-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação. Favorecei-nos com a sabedoria do êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos no rumo. Intercedei junto ao Pai todo o amor por vossos irmãos de retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Que assim seja.